Bom dia, vamos iniciar nosso culto, vamos ficar em pé, para a gente cantar, exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. Abra sua Bíblia lá em Filipenses 2, de 5 a 11. Hoje é o dia que as crianças estão aqui conosco, né? Durante todo o culto, as nossas crianças estão com as suas famílias. E nós estamos estudando um currículo na EBD de 4 anos, que é um currículo muito completo e muito bem elaborado para ensinar as crianças a palavra de Deus, a revelação de Deus através da Bíblia. E nós estudamos recentemente a Torre de Babel, aquele povo que queria fazer o seu nome conhecido, né? Um nome inesquecível, e Deus frustrou aquele plano maligno. Depois ele chamou Abraão, né? E ele disse a Abraão que ele teria um nome conhecido, pela sua graça, não por Abraão. Abraão tinha acabado de ser chamado de uma terra de gente idólatra, uma terra de pecadores como nós somos. E lá em Filipenses 2, de 5 a 11, Paulo diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ainda em pé, nós vamos cantar o nome do Senhor. Jesus é poderoso. Acima de todos
Senhor, nós te louvamos porque a tua graça irrecusável, irresistível, Senhor, nos alcançou. O Senhor que foi ao nosso encontro, porque não somos capazes de buscar ao Senhor sem que o Senhor venha até nós. Obrigado pelo sacrifício de Jesus, a plenitude da revelação de Deus para nós. Obrigado porque o Senhor nos resgatou sendo miseráveis pecadores e merecidos da tua graça, Senhor. Nos dá um culto de louvor ao Senhor. Abre as nossas mentes através do Espírito Santo de Deus para entendermos a tua palavra, Senhor, e que possamos praticá-la e vivermos de uma forma digna, Senhor, do teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar, pastor Massato. Bom dia. Na nossa igreja nós temos duas formas onde a pessoa pode se tornar membro da nossa igreja. Uma é pelo batismo, batizando aqui com a gente, e a outra forma é com uma carta de transferência ou uma transferência para a nossa igreja de uma outra igreja. Existe para aquele que nos visita, como é que é esse processo, né? É um processo, existe um processo na nossa igreja, onde a pessoa, pelo menos 6 meses, ela precisa assistir os nossos cultos, frequentar a nossa igreja, para conhecer como é que funciona a nossa igreja, para conhecer verdadeiramente como é que é o funcionamento, a doutrina, enfim. Existe um processo também de participar de uma classe de novos membros, ser acompanhado, participar de GF, GA, enfim, existe um monte de requisitos onde você se torna membro. Então a pessoa não chega aqui e vai, eu quero ser membro e vai se tornar membro, né? Então existe um processo aí para se tornar membro da nossa igreja. Se você que nos visita por um tempo e quer fazer esse processo, então procura um dos líderes, um dos diáconos ou o pastor, Josué, o mesmo a mim, me procure para a gente conversar a respeito disso, tá bom? Então hoje temos 2 pessoas que estão vindo de outra igreja, transferindo para essa igreja, que é a Grace e a Camila, né? E nós fazemos o seguinte, sempre eles dão um testemunho aqui na frente da sua conversão. Então qualquer coisa a respeito, né, da dúvida, venha nos procurar também. Se você tem alguma coisa para também colocar a respeito de alguma pessoa que está se tornando membro, venha conversar com a liderança. Não fique aí colocando dúvidas na sua mente ou pensando alguma coisa que não existe, tá bom? Então nos procure. Então eu queria chamar a Grace primeiro, para dar o seu testemunho, e depois a Camila. Bom, eu me converti em novembro de 2000, eu morava aqui em Belém, e o meu marido estava no hospital, e nesse dia um rapaz falou de Cristo para nós, e nós aceitamos a Cristo como Salvador. Fui morar para Castanhal com a minha filha, e lá eu congreguei na Igreja Batista Regular. E em 2012 voltei para Belém com a minha filha para ela estudar, fazer faculdade, e congreguei na Igreja Batista Regular Luz Brilhante, aqui em Belém também. E em 2018 eu voltei para Castanhal, quando a minha filha casou, e continuei congregando na mesma igreja lá que eu comecei, né? E agora, em 2022, eu resolvi voltar para Belém, para ficar perto da minha filha. Eu fui batizada em 2001, outubro de 2001, e quando eu voltei para cá, para Belém, eu já estava participando dos cultos aqui, com a minha filha e meu genro, que congregam aqui, e decidi ficar aqui, porque eu vi que é uma igreja que prega a verdadeira palavra de Deus. Tudo que eu aprendi na Batista é o que é pregado aqui. Então eu decidi ficar aqui, né, porque eu não vi eu ficar congregando em outra igreja e a minha família, né, aqui. Então eu decidi ficar aqui com eles, congregando. Também que esta igreja é uma igreja rica em homens que pregam a palavra de Deus, né? Então eu decidi ficar aqui congregando e agradeço à igreja por me aceitar como membro. Bom dia,
eu me chamo Camila e eu vou ler meu testemunho. Minha jornada nos caminhos de Cristo começou bem cedo. Desde pequena, meus pais me levavam para a Igreja Assembleia de Deus, onde eu aprendi as verdades fundamentais do Evangelho. Porém, ainda sem compreender de fato o que significava negar a mim mesma e seguir a Cristo. Como boa assembleiana, eu me esforçava para seguir as tradições da igreja, não faltava aos cultos e me envolvia em todas as programações do departamento infantil e adolescente. Mas minha fé era bastante superficial e vazia de entendimento. Então, aos 13 anos, depois de um curto período afastada da igreja e cada vez mais me afundando em pecados e numa vida vazia de propósito e sentido, o Senhor me alcançou. Em um local e hora totalmente inusitados, a voz irresistível do Espírito me chamou e eu corri para os braços do único que podia me livrar do insuportável peso do pecado que me angustiava a alma. De repente, meus olhos foram abertos e eu pude perceber o estado miserável em que eu me encontrava. Sem luz, sem Deus, sem salvação. Foi pura graça divina. A partir desse dia, voltei para a igreja e em poucos meses fui batizada no Templo Central da Assembleia de Deus, no ano de 1999, e estava decidida a viver uma vida consagrada ao Senhor. Todavia, o processo de conversão estava apenas começando, e eu precisei passar por experiências extremamente dolorosas, em que pude perceber o agir de Deus em minha vida, me quebrando e moldando conforme a sua soberana vontade. Em 2005, comecei a frequentar a Igreja Presbiteriana Central do Pará, onde permaneci até o ano de 2020, quando me tornei membro da Igreja Reformada do Pará. Foi um período muito rico em aprendizado da palavra e onde me firmei na fé. No final de 2021, conheci a ICEA, por convite de uma amiga. Me identifiquei bastante com o estilo de culto, a doutrina e o equilíbrio saudável com que a igreja administra os 4 pilares em que se sustenta: instrução, comunhão, evangelismo e adoração, tendo como fundamento a palavra de Deus. Fui muito bem recebida, consolada e alimentada. E por tudo isso sou extremamente grata a Deus e a esta amada igreja. Tenho consciência que ainda preciso avançar em muitos aspectos da caminhada cristã, na luta contra os meus pecados e no crescimento espiritual. E sei que posso contar com esta amada igreja para me auxiliar e me ajudar nessa jornada. Assim como me comprometo a me esforçar em contribuir para o crescimento e fortalecimento do corpo de Cristo nesta congregação, no que for necessário e possível. Por fim, quero agradecer a todos os irmãos desta igreja que me acolheram e me trataram e tratam com todo o carinho e amor cristão. Em especial a alguns irmãos com que tive um contato mais próximo e foram fundamentais para que eu chegasse até aqui. Irmã Nilce, Mieco e família, Suzana, Daniela Tanaka, Nilda e demais membros do GF que participam. Agradeço a oportunidade de compartilhar o meu breve testemunho e de me tornar membro desta igreja. Deus abençoe a todos nós. Chama a dona Supra, está orando por elas, enquanto ela vem aqui. Sempre leio um versículo que se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 16. Ele diz assim: Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Ele quem? Jesus Cristo, nosso Deus. Em cada parte, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Estão se tornando membros da nossa igreja, fazendo parte desse corpo, e quando a pessoa se torna membro, existe uma responsabilidade nossa, né, de líderes dessa igreja, cuidar das ovelhas, e ao mesmo tempo existe a responsabilidade daqueles que se tornam membro também cuidar uns aos outros, né? Então existe uma troca mútua de compartilhar. Então essa é a minha oração, e eu queria pedir para a dona Su orar por elas também e pela igreja. Vamos ficar de pé, irmãos, e orar? Senhor Deus, meu Pai,
Eu te louvo muito pela obra redentora através de Jesus lá na cruz, porque é isso que torna possível nos tornarmos irmãos em Cristo. Te louvamos pelas nossas irmãs, porque hoje elas estão oficializando a membresia aqui. É um marco importante, porque nos desperta, nos chama a atenção de que nós, como parte do corpo de Cristo, temos a responsabilidade de recebê-las, acolhê-las, sermos instrumentos do Senhor no crescimento espiritual delas, que se tornem filhas melhores para o Senhor. Mas, por outro lado, é um marco também de que é uma responsabilidade fazer parte do corpo de Cristo. Então, que o Senhor possa dar maturidade, um coração obediente aos princípios da Tua Palavra, que forem aprendendo no convívio aqui, e que o Senhor possa dar crescimento e tornar a vida delas frutífera para ganhar outras almas para o Senhor Jesus, que sejam ponte e não tropeço. Esteja abençoando e dando crescimento a elas. E hoje nós recebemos com muito amor e carinho essas irmãs como parte deste corpo local. E louvamos com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei mais cedo, as crianças hoje estão conosco, porque hoje é dia de ceia, e eles ficam na hora da mensagem da ceia conosco, para que eles possam aprender sobre a ceia também. E ter um tempinho com os pais, né? Um tempo agradável com os pais durante o culto. E as nossas crianças, elas são treinadas. Elas não nascem sabendo se comportar, sabendo ler, sabendo falar, né? Toda criança, ela é treinada. E a gente entende que esse é o momento também de você treinar o seu filho a ficar um pouco quieto, a ouvir um pouco, sentar um pouco. Toda criança precisa disso e precisa aprender que existem regras e ambientes que ela precisa, de fato, ter um comportamento mais... se comportar melhor. Eu queria chamar o pessoal do Kids aqui. Hoje a gente está aqui também, então é o dia que os professores e o pessoal do Ministério do Kids também consegue ficar com vocês aqui para ouvir a mensagem que o Senhor tem para nos dar. Eu queria chamar eles aqui porque hoje a gente vai falar o versículo da semana. Então, as pesquisas dizem que 90% dos adolescentes que saem da igreja, que são de famílias cristãs, é porque, de fato, eles não tiveram educação cristã e exemplo em casa. Isso é um fato, né? Então, nós estamos aqui para auxiliar as famílias naquele 10% que é função da igreja. Nós queremos fazer com zelo, com amor, com dedicação, para a glória do Senhor Jesus. E tem sido um trabalho muito intenso e muito prazeroso também. Eu queria chamar as crianças também, não só a equipe do Kids, mas as crianças vêm aqui na frente também. Então, se você tem alguma dificuldade de educação cristã na sua casa, precisa de auxílio dessa equipe, nós estamos à disposição, né, para auxiliá-los. E você recebe toda semana uma atividade para a semana que não é só para a criança, mas é para a criança fazer com seus pais, né? Então, se a criança tem alguma dificuldade para ler, para entender alguma coisa, o pai, de preferência o pai, né, esteja ao lado para falar, para ensinar para aquela criança, explicar e ler com ela. Então, aquela atividade não é só para a sua criança você largar ela lá e deixar ela fazer. Você deve tirar ali 10, 15 minutos do seu dia para sentar com ela e fazer a atividade. Então, nós vamos começar aqui pelo versículo da semana. Tá? Então, todos nós, inclusive a equipe Kids, tem que decorar esse versículo, né? Então, nós vamos começar com o versículo. E depois nós vamos falar a declaração da criança, que é o que a gente faz lá na nossa EBD. Vamos lá, o versículo? Portanto,
a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Romanos 1:18. Foi muito bom para o ensaio. Vamos lá agora de verdade, né? Vamos lá. Portanto, agora a gente vai dividir entre, inclusive a igreja, eu quero que vocês fiquem em pé agora, que a gente vai fazer a declaração da criança, que a gente usa no nosso momento alegria com eles. Então, as mulheres, nós homens vamos começar, tá? E as mulheres vão falar e depois todo mundo junto, tá? Tá aqui no nosso telão, então eu vou sair da frente do telão para não atrapalhar. Tá faltando a igreja, não tem problema. A gente vai falar, vai faltar uma palavra lá, tá? E a gente vai falar aqui. Vamos lá. Os homens primeiro, vai. Eu sou homem criado por Deus. Eu sou mulher criada por Deus. Deus me ama. Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo para Deus. Estuda a Bíblia, graça dele viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, e você. E agora vocês se abraçam, vamos lá. Depois da família. Então tinha uma igreja depois da família lá, tá? Então, mas é isso, a gente vai fazer lá no Kids. Se você tiver curiosidade como pai, de querer acompanhar como funciona lá no nosso Kids, hoje nós temos só a parte da EBD, nós não vamos ter a parte do culto, né? Mas se você tiver curiosidade, se você quiser, se você realmente tiver dificuldade, precisar de ajuda para a educação cristã dos seus filhos na sua casa, nós estamos à disposição para ajudá-los. Inclusive no sábado aqui, uma parte da equipe fica aqui para receber pais e alunos que precisam de auxílio, tá bom? Agora a gente vai cantar também, homens e mulheres, vamos dividir em as vozes e vamos cantar, vamos lá? Homens comigo, vamos lá. Estou alegre. Porque estás alegre. Estou alegre, Conta-me por quê. estou alegre, Porque estás alegre. por isso eu quero já saber. Vou contar-lhe Pode contar-me a razão de estar alegre assim. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Peraí, rapidinho. Peraí. Assim as crianças vão desanimar aqui, gente. Né? Vamos lá, adultos. Vamos cantar com vontade. Vamos lá. Vamos repetir. Palmas, vamos lá. Estou alegre. Estou alegre. porque estás alegre. Estou alegre. Conta-me por quê. Estou alegre. Porque estás alegre. Por isso eu quero
me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Amém. Podem sentar, as crianças também podem sentar hoje com as suas famílias. Eu queria chamar o pastor Josué, que vai trazer a nossa mensagem de hoje. Obrigado, pastor. Passou um filme aqui na minha cabeça quando, lá pelo início de 2008, eu cheguei aqui nessa igreja como Jacó, me escondendo, tendo que resolver um monte de coisa como um monte de gente, mas eu queria mesmo era me esconder. E essa igreja, através do pastor Edetiassu, me recebeu, me tratou. Pela graça de Deus eu estou aqui hoje. Então, a gente vai encerrar esse momento cantando Quebrantado. Eu queria que vocês ficassem de pé. Se pudesse dar um abraço no seu irmão, no lado, se você não falou ainda hoje. Celebre essa oportunidade de estarmos juntos aqui, porque a graça de Deus já nos alcançou. Vamos cantar. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, na sua obra vou cantar, meu Salvador. Mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu. Quebrantado por seu amor. Imerecida
sentar.